Hoje é sábado, dia 14, e esse é o nosso primeiro editorial do dia. Então, bora tomar um café falando um pouquinho sobre política e dos absurdos que estão acontecendo no Brasil hoje. Não sei se vocês perceberam, mas algo esquisito aconteceu ontem. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, recuou por 2 vezes, depois de pressão da sociedade. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Inclusive, o motivo da prisão do Mauro Cid saiu. A prisão aconteceu depois que os familiares do Mauro Cid deixaram o Brasil. Só que isso não se sustenta. O próprio Mauro Cid rebateu toda essa situação. Demonstrou porque esta justificativa não tinha qualquer fundamento, era estapafúrdia. Todo mundo imaginou que tinha acontecido o pedido de prisão por causa da delação do Mauro Cid e das provas que a defesa do Bolsonaro, que o advogado do Bolsonaro juntou. Mas não foi, não. Não foi. Na verdade, o que aconteceu foi que a prisão já estava determinada. Ou seja, já estava tudo pensado. E quando saiu a bomba da revista Veja, mostrando falas do Mauro Cid, explodiu uma bomba no colo do ministro Alexandre de Moraes e ele teve que recuar. Agora, a oposição já está pressionando e pede a formalização da anulação da delação do Mauro Cid, o que joga por terra a estratégia do golpe Tabajara. Não convence. A gente vai analisar que tinha um motivo por detrás disso tudo. É óbvio que a oposição ia argumentar que o Mauro Cid tinha sido preso de novo para continuar a pressão em cima do Mauro Cid. Ou seja, para mostrar que havia uma coação por parte do ministro Alexandre de Moraes contra o Mauro Cid. Só que o negócio impactou uma outra figura, o Gilson Machado. E o lance é que um motivo obscuro surgiu. Chegando ao ponto, do Moraes ameaçar mandar o Gilson Machado para um presídio comum. Mais de 8.000 advogados saíram em defesa do Gilson Machado, argumentando que é claramente, absurdamente, ilegal a prisão determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Tanto que o ministro recuou. Deu para trás. Pois é. E agora mandou soltar o Gilson Machado. Revogou a prisão do Gilson Machado. Isso chamou atenção, porque foram 2 recuos em um único dia. O que está acontecendo? Pois é, um deputado federal, muito bem votado, fez um artigo interessante para a Gazeta do Povo. Estou falando do Marcel Van Hatten. Ele disse que o ministro Alexandre de Moraes encontra-se agora acuado, encurralado. E ele expõe os motivos aqui. Depois de tudo isso, veio vários constitucionalistas criticando a atuação do ministro Alexandre de Moraes, ao ponto que até a revista Metrópolis disse que o ministro Alexandre de Moraes acabou de dar força, ou seja, o objetivo do ministro Alexandre de Moraes, que foi descoberto, virou-se contra ele. E eu já vou te explicar o que é. E agora, segundo Andresa Matais, do jornal Metrópolis, o Gilson Machado virou a próxima Débora do Batom. Não por ficar mais preso, mas porque agora a conotação de vítima ao Gilson Machado vai ganhar muito, mas muito mais força. E também é óbvio que a gente vai falar sobre questões internacionais, mas aqui a gente vai observar bastante tudo isso que está acontecendo dentro do plano nacional. Afinal, a nossa novela preferida, assustadora, parece um filme de terror, está com capítulos novos. E a gente vai falar sobre tudo isso, tá bom? Então não esqueça de inscrever-se no canal, curtir, compartilhar, isso é muito importante, tá? Então não esqueça de estar sempre ativo aqui no canal. E só uma coisa, pessoal, eu tô apanhando disso aqui, mas não é pouco, não. Vocês viram que eu tô tentando, o meu computador, eu tive que trocar o computador, tô com um ambiente um pouco diferente para vocês, mas eu não acho que o áudio ainda tá legal, tá? Sem contar também que a voz tá uma meleca por causa da gripe, por causa da febre, mas eu já não tô mais com febre e a gripe já passou. Tomei uma bela de uma bezetacil. Ô, trem doído, mas é bom.
Então, eu tomei essa bezetacil, o negócio deu uma melhorada, mas a voz ainda não tá das melhores, não. Mas me fala como que tá o áudio aí, beleza? E vamos pra matéria? Eu sei que você tá aqui por isso. Vamos entender o que tá acontecendo na República das Bananas. Bora pra cima? Seguinte, todo mundo pensou que a ordem de prisão expedida contra o Mauro Cid era por causa das mentiras durante a delação. Pero no mucho, não foi. O que vocês precisam entender? A ordem de prisão já estava expedida antes da publicação da revista Veja, com as falas do Mauro Cid dizendo que o Alexandre de Moraes estava o coagindo. Foi motivo para fazer com que o ministro Alexandre de Moraes recuasse. Mostrou uma instabilidade muito grande. Prende, solta, solta, prende, solta. Ou seja, mandou prender e solta antes do mandato ser cumprido. Por quê? Interesse? Aqui é o quê? Político? Pois é, imediatamente se levantou duas hipóteses. A primeira hipótese seria de que o ministro Alexandre de Moraes, ao ver que o Mauro Cid poderia ter a delação enfraquecida, perdida, poderia querer um novo delator, o Gilson Machado. Mas essa tese ficou fraca, porque o Gilson Machado é fiel demais ao Bolsonaro. Seria difícil ele delatar, assim como o Felipe Martins bem não delatou. Depois, o Globo, a matéria da Mariana Muniz, mostrou que a ordem de prisão do ministro Alexandre de Moraes era porque a família do Mauro Cid tinha saído do Brasil. O que mostrou mais um arbítrio, uma coisa totalmente errada no Brasil. Confira comigo essa matéria. A PGR pediu a prisão de Cid em investigação sobre passaporte após familiares deixarem o país, rumo aos Estados Unidos. O Paulo Gonet considerou que a viagem reforçou o risco de fuga, que já vinha sendo investigado. O que a gente precisa analisar aqui? 2 pontos. Um novo modus operandi da justiça brasileira e o pior, a forma como o Paulo Gonet vem atuando aos interesses do judiciário e não ao interesse da justiça. Porque o Paulo Gonet, ele tem que entender o seguinte: primeiro, você investiga, acha indícios, você tem que ter indícios suficientes de que aquele delito está sendo cometido. Depois dos indícios suficientes, e tem que ser suficientes para não cometer arbítrios, aí sim é uma situação excepcional a determinação da prisão. O Brasil mudou a regra. Primeiro você prende, depois você investiga. Depois de uma mera análise, mostra que no dia 30 de maio, a família do Mauro Cid foi para os Estados Unidos. Tinha uma festa lá agendada, de familiares do Mauro Cid lá. Os familiares do Mauro Cid saíram com passagem de ida e volta compradas, data posterior, foram com passagem de ida e volta compradas, sem levar bagagens. E outra questão, não havia qualquer proibição do Mauro Cid deixar, da família do Mauro Cid, deixar o Brasil. A não ser que exista alguma coisa nessa investigação que a população ainda não saiba. Que a família do Mauro Cid esteja envolvida ou na mira do judiciário. E aí reforçaria aquela questão de que o ministro Alexandre de Moraes usou a família do Mauro Cid para pressioná-lo a fazer a delação. Eu vou ser sincero com vocês. Nesse leva e traz, nessa instabilidade que o Mauro Cid tá, eu já falaria para minha família: fica por aí, pelo amor de Deus. E aqui eu vou contar toda a verdade de tudo que aconteceu. Porque se a matéria da Veja for verdadeira, se bem que o Mauro Cid e os seus advogados disseram que a matéria da Veja é uma fake news grotesca, e aí eu vou trazer novos dados para vocês, uma fake news grotesca, que tem erro de português e que não era o Mauro Cid. A Veja desmontou essa tese do advogado do Mauro Cid, que cada vez fragiliza ainda mais a delação do Mauro Cid. O Mauro Cid deveria agir como homem e falar: ó, fique aí a minha família, agora eu vou expor tudo que a Polícia Federal
fez contra mim. Ou o próprio ministro Alexandre de Moraes, se a tese da Veja for verdadeira. Agora, se ele não o fez, não se sabe por quê. Então, cada vez mais fica gritante, né, o motivo da prisão do Mauro Cid aqui, ter sido por causa da família que saiu do Brasil. E aí entra a questão do Gilson Machado. O Estadão fez uma matéria dizendo o seguinte: o Mauro Cid negou qualquer plano de fuga. Não existe uma linha sequer trocada, um áudio sequer trocado dizendo: eu irei sair do Brasil, organiza isso para mim, faz isso para mim, intervém por mim. Não existe nada disso. Mauro Cid nega plano de fuga em depoimento à Polícia Federal. Entenda a relação com o Gilson Machado. O tenente-coronel Mauro Cid, um dos réus na ação penal da trama golpista, Tabajara, que é por minha conta, né? E ex-ajudante de ordens da presidência do governo Jair Bolsonaro, negou ter montado um plano para fugir do Brasil. Ele foi ouvido por ordem do ministro Alexandre de Moraes. O processo está prestes a entrar na fase final. Segundo o Procurador-Geral da República, o ex-ajudante Bolsonaro teria planejado uma fuga justamente por estar às vésperas do julgamento. Ora bolas, ele fez um acordo de delação premiada, ele entregou todo mundo, ele vai ter vários benefícios. Vai ficar pouquíssimo tempo na cadeia se comparado aos demais. E tá todo mundo aceitando a tese. As 9 versões diferentes que ele deu, segundo palavras do Fux, não são minhas. Por que o cara ia querer fugir agora? Cá entre nós. Só se ele quisesse colocar a boca no trombone. E aí, né, por causa da matéria da Veja, expôs os áudios do Mauro Cid, dizendo que ele estava sendo coagido e que ele mentiu, dizendo que não estava trocando informações com ninguém, que não tinha sido coagido. Foi uma mentira. A oposição já aproveitou a brecha para pedir a delação do Mauro Cid. A oposição na Câmara dos Deputados pediu nesta sexta-feira que o Supremo Tribunal Federal anule o acordo de delação premiada firmado entre o tenente-coronel Mauro César Cid e a Procuradoria-Geral da República. O militar foi ajudante de ordens da presidência da República durante o governo de Jair Bolsonaro. Ou seja, está tudo pronto, preparado e perfeito para uma anulação total. Porque essa delação do Mauro Cid é estapafúrdia, não tem pé nem cabeça. E aí é onde entra o Gilson Machado. Vamos lá. O Gilson Machado foi condenado. Ou melhor, foi determinada a sua prisão. Condenado não, desculpem o erro. Foi determinada a sua prisão. O ex-ministro do Bolsonaro seria enviado para o presídio junto com os demais presos em superlotação. O que vocês acham que aconteceria com um ministro do Bolsonaro jogado numa cadeia comum com superlotação junto com membros do Comando Vermelho, do primeiro comando da capital, entre outros criminosos de altíssima periculosidade? O que você acha que aconteceria com ele? Seria muito bem recebido lá? Existia um plano. Então, o que a PGR argumenta, e é frágil demais, a PGR argumenta que o Gilson Machado teve um contato, ele nunca pisou, segundo argumentos dele, teve contato com a Embaixada de Portugal. E lá na Embaixada de Portugal solicitou-se um passaporte. Na interpretação da PGR, seria para o Mauro Cid. Por quê? Porque o Mauro Cid, em janeiro de 2023, pediu, né, a sua cidadania portuguesa e ele poderia fugir para Portugal. Acontece que o Mauro Cid informou, início desse ano, que ele já tinha cidadania portuguesa para o governo, para o judiciário, para o Alexandre de Moraes. Inclusive, ofereceu entregar os documentos portugueses para o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. É o que está nas matérias. Agora, olha o que é impressionante. O Gilson Machado nunca pediu nada para o Mauro Cid.
pediu para o seu pai, via telefone, onde o pai e o irmão do Gilson Machado foram no outro dia para dar o trâmite nos documentos, e o passaporte do pai do Gilson Machado já está em trâmite e já está próximo para chegar. É tão simples. Era só uma cautela da Procuradoria-Geral da República, ou seja, seguir o trâmite e não invertê-lo, fazer uma investigação e ver, não tem nada a ver. Mauro Cid. Agora, o que acontece? Acontece, né, que começou uma mobilização gigante. 2 pontos. Primeiro, a Bárbara de Stefani, né, que é a Bárbara do Te Atualizei, ela falou, olha, tá claro, tá nítido, que o que tá acontecendo aqui é um fishing expedition, uma pescaria de provas para pegar o Gilson Machado, para colocar o Gilson Machado como delator. Mas o Gilson Machado é muito fiel ao Bolsonaro. Não é bem isso que ia acontecer. Eu vou te revelar o plano aqui. O meu pai nunca cometeu um crime na vida, diz filho de Gilson Machado. O ex-ministro Bolsonaro foi preso preventivamente, segundo a PGR. Ele teria tentado ajudar Cid a obter um passaporte, sem prova nenhuma. O Gilson Machado Filho, que é do Partido Novo, escreveu: estou muito triste com isso. O meu pai é um exemplo para mim e me ensinou valores importantíssimos, como a integridade e família. Nunca cometeu um crime em toda a sua vida. Honro esses ensinamentos e estarei junto dele e da minha mãe, apoiando meus pais neste momento. O que acontece? O Gilson Machado, ao ser preso, ao prestar depoimento da Polícia Federal, ele falou: eu não roubei, não matei, não trafiquei, nunca tive uma conduta fora das regras da minha vida e agora, por uma coisa que eu não cometi, estão me mandando um presídio comum. E o que acontece se ele cai lá dentro com membros do Comando Vermelho? Hã? Já parou para pensar? Pois é. Mais de 8.000 advogados saíram em defesa do Gilson Machado, né? Argumentando que o que estava acontecendo é um verdadeiro absurdo. O ato representa uma afronta ao garantismo penal. A doutrina, tantas vezes exaltada por setores do judiciário, mais seletivamente ignorada quando o alvo é alguém ligado ao conservadorismo. Conforme o movimento, é inegável que o Gilson Machado desponta como um dos principais nomes da direita em Pernambuco. Usar o sistema de justiça como ferramenta de intimidação contra opositores é retroceder aos tempos sombrios da história. Ou seja, temos o segredo revelado. Gilson Machado está à frente de todas as pesquisas no Senado, e por isso já há nítido e evidente um movimento por todo o judiciário por blindar o Senado para que a direita não assuma o poder. A maioria dos candidatos, e o Gilson Machado, tem ampla maioria dentro de Pernambuco. Chance gigantesca de ganhar. Eles querem eliminá-lo, seja a que motivo for. É o que o grupo de advogados de direita argumenta. E a pressão foi tão grande que setores da esquerda, jornais, argumentaram que o que o Alexandre de Moraes está fazendo é perseguição. E o ministro recuou mais uma vez. O segundo recuo num único dia. Matéria do Meio Independente, Alexandre de Moraes manda soltar ex-ministro Gilson Machado e não vai passar a noite preso. Não vai passar a noite. Em Recife, imagina, em Recife, no meio dos membros do Comando Vermelho. O que aconteceria com Gilson Machado? Agora, olha, a Lilian Tarran, do jornal Metrópolis, fez a seguinte matéria. Moraes concede a liberdade provisória a Gilson Machado, ex-ministro de Bolsonaro. Pois é, ela mostra aqui que, depois de muita pressão, o Moraes revogou a prisão do ex-ministro do Turismo. Matéria do G1 agora, tá? Eu mudei. Vinícius Carrion escreve: segundo recuo do dia. Isso não me parece normal, mas o celular do Gilson Machado já foi apreendido. Liberaram o Gilson Machado, mas
Medidas cautelares foram mantidas. Tiraram o passaporte do Gilson Machado, tiraram a possibilidade dele se comunicar com qualquer outro réu, inclusive o Bolsonaro, da trama golpista Tabajara. Muito, muito, muito propício essa situação, né? E aí vem o Marcel Van Hatten e disse o seguinte: Alexandre de Moraes está agora diante do desmoronamento do frágil castelo de cartas que sua investigação montou. Se mantiver a delação de Mauro Cid, mesmo diante da certeza que ele mentiu, baseará todas as eventuais condenações dos réus neste processo sem prova legal. Ou seja, amplamente questionável. A delação se torna um castelo de areia que pode cair com a primeira tempestade. Ninguém põe mais credibilidade na tal delação. O filho do Gilson Machado fez a manifestação. É bonito ver o filho defendendo o pai. Valores da família que a esquerda não defende. Graças a Deus, meu pai foi solto. Ele é um homem íntegro, honesto, trabalhador, com valores e princípios. Nunca cometeu um crime em toda a sua vida. Ele jamais deveria ter sido preso em primeiro lugar. Isso foi uma covardia. Foram horas de muita tensão, preservando o meu avô da notícia da prisão, o pai do Gilson Machado. Porque ele tem 85 anos e perdeu minha avó há menos de um ano. Minha mãe é uma mulher forte e admirável. Agora é abraçar meu pai com força e ficar com a família junta de novo. Meu Deus, a que nível chega a justiça brasileira? E aí a Andresa Matais, a mesma que anunciou, né, a liberação do Gilson Machado, a revogação da prisão, escreve aqui: Moraes transformou o Gilson Machado na nova Débora do Batom. Gilson Machado já tinha força para ser eleito em Pernambuco. Agora, ninguém segura o homem, a não ser ele esteja inelegível, preso ou indiciado em mais algum golpe. A espetaculosa operação da Polícia Federal, que resultou na prisão do ex-ministro Jair Bolsonaro e na quase prisão do delator coronel Mauro Cid, só serviu para dar fôlego ao repertório dos bolsonaristas sob perseguição política, avaliam aliados do ex-presidente. Por quê? Porque tem cara, tem jeito, tem cheiro, tem andado, tem tudo de perseguição política. Só aqueles que não acreditam na justiça, não estou falando do judiciário, não percebem isso. Só aqueles que ousam ignorar o devido processo legal, ignorar o princípio da igualdade, da isenção de ministros, a imparcialidade, não reconhecem o que está acontecendo. O ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão de Gilson Machado por suspeita de ter procurado a Embaixada de Portugal para conseguir acelerar um suposto pedido de cidadania para Mauro Cid, delator que pode colocar Bolsonaro, a quem o ex-ministro é devoto, na prisão. Não é o Mauro Cid que pode colocar, é o Moraes. Hoje, o entendimento, né, é que não existe nada no processo capaz de demonstrar a culpa de Bolsonaro. Mas não existe nada no processo capaz de mudar a rota do ministro Alexandre de Moraes. Todo mundo já fala, tem sua sentença pronta. No fim do dia, Moraes mandou soltar o ex-ministro, como antecipou o Metrópolis. A alegação, os celulares dele já tinham sido apreendidos. Se a operação tinha apenas esse objetivo, qual era a razão da prisão? Mais do que um pedido para acelerar o processo de cidadania. Se o fato realmente ocorreu, ele demonstra que Cid e Jair Bolsonaro não romperam e que há algo suspeito nessa delação premiada. Moraes quase conseguiu colocar a opinião pública contra o Supremo ao manter o regime fechado a Débora do Batom, mesmo ela tendo direito a cumprir pena em casa. Bolsonaristas espalharam vídeos dizendo que ela foi condenada a 14 anos por pichar a estátua com um batom. E isso quase levou o Congresso a votar anistia. Por quê? Porque um castelo construído na areia não se sustenta. É simples assim. No próximo bloco a gente vai ver o André Marsiglia comentando onde está indo
do judiciário brasileiro. Vamos lá, pessoal. Olha só, o André Marsiglia fez uma análise da estratégia do STF para resolver a situação do Mauro Cid. Afinal, o que nós estamos vivenciando, o que nós estamos analisando hoje, é um judiciário que literalmente, a qualquer custo, precisa manter a suposta tentativa de golpe. Precisa manter a narrativa. Precisa manter o discurso. Escuta só o que diz aqui o André Marsiglia. Ela foi solta antes de ser presa. Olha só que maravilha. Bom, isso em si já é uma questão, porque se ele foi solto antes de ser preso, ou a gente tem aqui um judiciário bipolar que manda e desmanda em si próprio, eles mandam e desmandam neles mesmos. Ou a gente tem aqui advogados que estavam sabendo de uma ordem de prisão que sequer tinha sido cumprida, que é algo que deveria ser sigiloso, porque se o advogado entra com um pedido para revogar a prisão antes da prisão ser feita, significa que a prisão vazou. Se a prisão vazou, o que adianta a prisão? Porque a pessoa foge. A prisão ninguém pode saber, senão ninguém prende ninguém. Então já é esquisito, um negócio super esquisito. Aí o Cid é preso, solto e depois vai depor. Por outro lado, o Gilson é preso por algo que é uma acusação grave. Se ele realmente pensou ou tentou emitir um passaporte, seja o que for, para o Cid sair do país, isso é grave. Agora, independente disso, tem uma estratégia que a gente não pode deixar de analisar. Repito, num dia sai na imprensa que que o Cid mentiu. No outro dia, o Cid é preso, solto e vai depor, e o Gilson é preso. Então a gente precisa analisar a estratégia do STF, porque o STF está agindo, nesse caso, também politicamente. A gente precisa, ou só politicamente, isso não pode sair da nossa cabeça. Na minha leitura, o que acontece é que se o Moraes tinha duas opções quando saiu a matéria dizendo que o Cid mentiu, ou ignorar os fatos, e aí fica escancarado que o Moraes tem lado. A gente sabe que tem, mas fica escancarado, eu acho que ele não queria. Ou então o Moraes precisava fazer alguma coisa. Só que se ele fizesse o que devia fazer, que era prender o Cid, revogar a colaboração, cancelar a colaboração dele e fazer com que ele voltasse para a cadeia, em tese é isso. Mentiu, não tem mais a colaboração. Uma das exigências da colaboração é não mentir. Então, ele teria que voltar para a cadeia. Voltando para a cadeia, o problema do Moraes é que o Cid é a única coisa que para de pé, o processo predileto do Moraes. Esse processo preferido do Moraes, ele só para de pé hoje com o Cid como colaborador. Então, ele fez a seguinte opção: ele traz o Cid para depor em um outro processo, que não tem nada a ver com isso, supostamente, e dá uma prensa. Eu acho que vai acontecer isso. Eles vão repactuar com o Cid alguma coisa, como já fizeram antes. Vocês se lembram que em algum momento anterior o Cid também saiu na imprensa, aliás, acho que saiu no mesmo veículo, que o Cid teria mentido, aí ele volta para a cadeia, aí ele toma uma prensa na cadeia, e a delação segue em frente. Acho que vão fazer a mesma coisa com o Cid. A pessoa foi solta antes de ser presa. E aí? Qual a opinião de vocês sobre essa situação? Como assim? Fica claro, fica evidente, fica nítido. E há um percurso aqui. É um jogo de xadrez, onde, de um lado, tem o Bolsonaro se defendendo, e isso impacta nos demais, porque veio de uma estratégia de um jogo de xadrez do advogado do Bolsonaro, né? Talvez seja esse o motivo do Bolsonaro não ter aloprado no julgamento, não ter feito nada nesse sentido, para que Bolsonaro venha agindo na surdina. Isso impactou em muitos apoiadores do Bolsonaro, que esperavam uma ação diferente do Bolsonaro. Agora, por outro lado, também, né, nós temos uma análise de que depois dessa bomba fragiliza ainda mais o discurso. Tiveram vários jornalistas, inclusive William Wack, muitas pessoas argumentando que não, isso não se sustenta, tá frágil, muito frágil. E aí começa a mostrar uma fraqueza desse processo, o ministro Alexandre de Moraes,
como diz o Marsiglia aqui, o processo preferido do Moraes. No próximo editorial do meio-dia, nós vamos falar ainda sobre o caso Carla Zambelli, em nova repercussão agora, com novas medidas do Lewandowski. Nós ainda vamos falar das novas provas que a Veja apresentou com um áudio vazado para mostrar para vocês que, ao que tudo indica, Folha de São Paulo, a Veja e o Estadão estão se levantando contra o judiciário e contra o ministro Alexandre de Moraes. Daqui a pouquinho, a regulamentação das redes sociais, um modelo admirável chinês, o Deng Xiaoping, não é do Xi Jinping, o Deng Xiaoping, que à época do massacre da Paz Celestial, matou todo mundo e falou, não, mas não importa, não importa, cor do gato, o que importa é que ele mate os ratos. Pois é, este caso vai começar a ir para cima dos jornalistas. E aí eu quero ver, Se vai ter jornalista de verdade tentando defender os outros veículos. Porque a gente aqui do YouTube, eles querem é que a gente se ferre. Eles têm raiva da gente. O jornalista tem raiva de youtuber, Vamos falar a verdade. Mas a grande verdade é essa. Eu tenho que dar parabéns à Veja, à Folha de São Paulo e ao Estadão, que vem trazendo matérias significativamente importantes para esse caso. Fazendo aquilo que a gente esperava que o jornalismo fizesse. Jornalismo, É isso, pessoal. Obrigado a vocês por terem acompanhado nosso primeiro editorial juntos. Falem aí pra mim como que ficou o áudio, que eu tô apanhando igual um bode na horta. Já viu um bode entrar na horta? Quem é da roça sabe. Eu sou da roça, eu fui criado com bicho de pé e pé no chão. Então, assim, o que eu já vi é bode na horta e cachorro no galinheiro. Ou dois bichos que apanha, Então, esse microfone tá batendo em mim desse jeito também. Certo? Abraço, fica com Deus. E eu vejo vocês daqui a pouquinho no próximo editorial.